com um tema muito interessante, né, Marcos? Muito interessante. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Gratidão por mais esse momento, né? Momento de paz, de amor, de estudo, né? Em que nós vamos compreender um pouco mais sobre o nosso modelo, sobre o nosso guia, sobre o nosso mestre Jesus, né? Esse irmão maior que veio à Terra para nos ensinar o caminho de Deus, ensinar o caminho das leis de Deus, ensinar o caminho da esperança, do amor, da felicidade, que são coisas ainda tão distantes de nós, né? É só a gente ligar a televisão e a gente vê que a felicidade está um pouco longe de nós. E já desde a época da Bíblia, elas já vieram escrever isso, né? Que a felicidade não é deste mundo. Só que eu acredito que sim, que nós podemos ter momentos felizes em nossas vidas. Por exemplo, quando você faz algo que você gosta, você está tendo um momento feliz. Eu, por exemplo, estou aqui dando palestra agora, é o momento que eu gosto, estou tendo um momento feliz. Só que os desafortúnios da vida, né, as vicissitudes, elas sempre acontecem. É por isso que eu sempre gosto de dizer que feliz nessa terra é aquele que tem paciência nos momentos difíceis, né? E não existe paciência sem caridade, não existe paciência sem amor. Então hoje nós vamos estudar um pouco como Deus enviou a sua mensagem para nós aqui na terra. E Deus primeiro ele enviou Moisés. É claro, né? Que até antes de Moisés, num mundo como o nosso, sempre nasceram espíritos que vieram ajudar o progresso da humanidade. Mesmo que nós não conheçamos os seus nomes, né? Não ficamos sabendo, mas sempre pessoas que vieram para nos ensinar um pouco, ter um pouquinho mais de paz, ter um pouquinho mais de paciência, aprender um pouco mais sobre as leis de Deus. Então Deus enviou Moisés à terra. Moisés nos ensinou os 10 mandamentos, que são parte das leis de Deus. E se nós seguíssemos pelo menos 2 deles, né, a gente já estaria muito bem. Imagina você não roubar e não matar. Se o mundo todo seguisse isso, a gente já não tinha guerra. Pronto, porque a guerra geralmente é você destruindo um país do outro, né? Guerra já não iria existir, né? O forte pisar no fraco, o rico querer ganhar mais do que o pobre, né? Roubar o outro. Isso já não existiria. Se todos nós já seguíssemos, o mundo já seria muito melhor, né? Mas, na época de Moisés, os espíritos que viviam naquela época, inclusive nós, passamos, não sei se foi na Terra, né? Mas em outros mundos nós passamos pela evolução. Estamos aqui hoje, né? Progredimos. E naquela época, quando você cometia um erro, um pecado, que era chamado, né? Contra as leis de Deus, você tinha que ir num templo, né? Dando uma resumida, assim, não era tão simples assim, né? Claro. Você ia lá no templo, né? Você comprava, geralmente eles vendiam lá mesmo um animal. Às vezes era uma pomba. O sacerdote falava, ó, o teu pecado é do tamanho de uma pomba, de um carneiro, de um animal, né? Eles faziam um sacrifício daquele animal e o seu pecado estava perdoado, né? Mas, depois de alguns anos, Jesus veio à Terra. E o que ele nos ensinou? O que devemos sacrificar? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essa parte material que estava nas leis de Deus, da lei de Moisés, foi retirada. Mas estava errado naquela época? Não. É porque naquela época, os espíritos que estavam naquela época só conseguiam aprender daquela forma. Então Deus, ele não nos ensina tudo de uma hora para outra. É aos poucos. É igual na escola. Quem estudou aqui sabe. Primeiro você vai aprendendo, num ano você passa por uma série, aprendeu um pouco, passa para outra, para outra, para outra, e assim sucessivamente.
Então Deus age assim conosco também. Porém, às vezes a gente acha que 50, 60, 70 anos é muito, né? Mas e uma eternidade? Quanto que é? Uma vida, uma encarnação aqui na Terra, não é nem uma hora perante a eternidade. É muito pouco. Então é por isso que os Espíritos vêm nos ensinar, para a gente nos esforçarmos para domar os nossos maus instintos, as nossas más inclinações, né? Para assim aprender um pouco mais a ser felizes na Terra. Jesus, modelo e guia. A gente vai começar com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 625, onde Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha só a pergunta de Kardec, né? Quem? Vamos lá, quem que serve de guia e modelo para nós? Para o homem. Olha a resposta simples, ó. Jesus. Né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Lembra, ó, perfeição moral. E no Livro dos Espíritos, o que os Espíritos ensinam? O que é a moral? É a regra de bem proceder perante ao outro, perante a mim mesmo, né? Então, Jesus, ele sabia como se comportar no universo. Então, todos os ensinamentos que ele nos deixou aqui servem para nós. E o que é um modelo? Né? A gente, quando pensa em modelo, às vezes acha aquela pessoa que veste a roupa, né? Anda na passarela, né? Mas não é esse tipo de modelo que eles vêm nos dizer aí, né? Mas modelar os ensinamentos, o que ele fez quando ele passou pela Terra, para nós, para nossas atitudes, né? E guia, né? Imagina você tem que chegar não tem GPS, você chega numa cidade distante, vai fazer uma trilha, você não conhece o caminho. Você precisa de alguém para guiá-lo. Fala, olha, primeiro você passa por aqui, depois você passa pela esquerda, vamos subir aqui, vamos por ali. Alguém que te conduza. Então é simples, né? Nós precisamos de Jesus como nosso modelo, como nosso guia. Mas nós precisamos buscar fazer o que ele fez. É claro que não conseguiremos de uma hora para outra, né? Sair curando aleijado, enfim, muitos não conseguem deixar tudo que nós temos para os pobres e sair pregando a palavra de Deus. Nem todos conseguem fazer isso, né? Mas se nós começarmos a não colocar os bens materiais acima dos espirituais, já é uma grande coisa. Se nós começarmos a olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos as mazelas em nós e não a no nosso irmão, parar de condenar as atitudes do nosso irmão e olhar para nós, também já é um grande passo. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. Por que de quantos têm aparecido na terra? Como eu falei no começo da palestra, né, e a gente vai ver mais para frente, Deus enviou várias pessoas, vários espíritos que já eram evoluídos à Terra para nos ensinar o caminho. É claro que como eles não eram perfeitos, puros igual a Jesus, os ensinamentos deles tinham muitas coisas de verdades e algumas coisas que não eram tão verdades assim, né? Mas o caminho é esse. O caminho a gente vai aprendendo, é igual na ciência, né? Muitas coisas que no passado eram tidas como verdades, hoje a ciência provou que não é verdade. E os exemplos estão aí, né? Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos.
e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Olha só, confundir as leis que regem a vida da alma com a vida do corpo. E até hoje, nós espíritas confundimos essas coisas, entende? Inclusive, uma das confusões que acontece até no meio espírita, muitas das vezes, é confundir as leis de Deus com as leis dos homens, que são muito diferentes, bem diferentes mesmo. A lei de Deus é justa e perfeita. A lei dos homens é falha. Por exemplo, alguém comete um crime de roubar uma pessoa. Se ele é pego aqui na lei dos homens, o que acontece com ela? Presa. Mas aí a pessoa que foi roubada perdeu o salário, os filhos passam fome, né? E com os impostos dessa pessoa, ela paga a estadia da pessoa na cadeia. Isso é justo? Não é. E na lei de Deus, como é que é? Esse rapaz, ou essa pessoa, né, que cometeu esse ato contra as leis de Deus, terá que reparar esse dano, não só para a pessoa que ele pegou o dinheiro, mas como para os filhos que ele fez passar fome. Que seja numa vida, que seja numa próxima, enfim, ele vai ter que reparar com um amor, com um bem ao próximo. O Espiritismo nos deixa claro que um Hitler da vida, no futuro, pode ser uma pessoa que ajude muitas pessoas. Um grande criminoso, mediante as leis do progresso, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, porque depende da pessoa, mas todos nós vamos progredir. Todos. Não sabemos quanto tempo, porque depende de cada um de nós, né? Quanto mais esforço no progresso moral eu faço hoje, menos dor eu levo para a próxima vida. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundindo as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. A gente vê isso, tá? Não é uma crítica, mas é uma coisa que é uma realidade. Hoje a gente vê muitas religiões, né, pregando coisas humanas, que fogem totalmente no bom senso, da razão, né? É difícil até compreender Deus sem a reencarnação. Né? Não existe justiça sem a reencarnação, sem os ensinamentos espíritas, é impossível compreender toda a bondade de Deus. E nós vemos isso no dia a dia, né? Mas vamos lá. E Jesus? Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus, aí veio o Espiritismo, né? A gente sabe que no Espiritismo vários espíritos se manifestaram. Mas tinha um que organizou tudo isso? Tinha. Como é que ele chamava? Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade organizou, orquestrou toda a terceira revelação de Deus. E hoje a gente vai ver quem que é o Espírito de Verdade que deixou claro nas obras de Kardec. Vamos lá. Muitos pensam que o Espírito de Verdade é um grupo de espíritos. No movimento espírita hoje, muitas pessoas acreditam nisso. Mas, desde o século XIX, já estavam nas obras de Kardec que não é um grupo de espíritos, mas era um espírito. Um grupo de espíritos. Essa ideia começou na época de Kardec. E ele desmentiu essa ideia na Revista Espírita. O Espírito de Verdade não é um grupo de espíritos, mas apenas um. Vejamos. Essa parte que está em verde todas abaixo já é da Revista Espírita de Allan Kardec, tá? A qualificação de Espírito de Verdade não pertence senão a um só. E pode ser considerada como um nome próprio. Só que a gente pensa, nossa, um só Espírito. O que o Espiritismo nos ensina?
que existe, pelo menos nos espíritos evoluídos, uma coisa chamada ubiguidade. O que é ubiguidade? Como o Sol. A gente vê o Sol bem longe de nós, né? Mas e os raios dele? Eles iluminam vários lugares da Terra. Um espírito evoluído, ele pode fazer isso. Ele pode estar num lugar do espaço, mas vir aparecer e se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo. E deixando mensagens diferentes em cada lugar que ele esteja. Então, se o espírito de verdade quisesse, e ele pode, ele poderia estar em vários centros espíritas, ou em todos ao mesmo tempo, e cada um ele dando uma mensagem, né? Ela está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com esse título. Eles são fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. O que a gente avalia quando chega uma mensagem para nós? Que seja de um espírito, que seja do palestrante, que seja do médium, seja de quem for. A gente avalia sempre a mensagem. Porque na mensagem a gente vai ver se é de um espírito superior, se é de um espírito inferior, né? Se estiver falando de amor, bondade, caridade e tudo bater com o bom senso e a razão, aí sim é de um espírito superior. Só que a gente sabe, isso está contido no livro dos espíritos, tem espíritos também enganadores, que são chamados também de espíritos hipócritas, né? Eles falam de amor, de caridade, de bondade, mas no fundo eles colocam lá no meio das mensagens deles ideias que não batem com o bom senso, com a razão. É só o orgulho dele falando ali. E muitas das vezes querendo dominar o médium. Ou até um encarnado querendo dominar os outros, como a gente vê em muitos casos na Terra, né? Bom, essa mensagem estava na Revista Espírita, de 66. Bom, o guia espiritual, todo mundo na época de Kardec, no Espiritismo, todos sabiam que o guia espiritual de Kardec era o Espírito de Verdade. E ele não é um fato característico. A inauguração de uma sociedade espírita que, como a vossa, se inicia pela reunião espontânea de cerca de 300 pessoas, atraídas não por vã curiosidade, mas pela convicção e pelo único desejo de se agrupar num feixe único. Sim, senhores, o fato só não é característico, mas providencial. Eis acerca desse assunto o que ainda ontem, olha só que Kardec diz, ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Essa mensagem também está na Revista Espírita de Allan Kardec, tá? Agora a gente vai um pouco para o Evangelho, porque a gente quer saber quem que é. É claro que nas mensagens das obras de Kardec, se a gente fosse falar de todas as mensagens do Espírito de Verdade, a gente teria que fazer um seminário, porque são muitas, entende? Porque Kardec deixou várias obras, que hoje a gente encontra tudo pela internet de graça, pela Kardecpédia, não é? Todas as 23 obras de Allan Kardec. Então a gente colocou aqui nessa palestra hoje só algumas, porque nós acreditamos, e as obras de Kardec ficam claro, que estudar, ficar com Kardec é ficar com Jesus. O Espiritismo progride, ele anda para frente, sim, mas ele anda para frente, ele progride mediante o bom senso, mediante a razão, mediante a concordância da universalidade dos espíritos. O próprio Kardec, junto com o Espírito de Verdade, nos legaram isso. Falaram, quando novas verdades surgirem, não virá só por um médium, mas os espíritos darão essa verdade no mundo inteiro. Vários médiuns ao mesmo tempo receberão essa comunicação, né? Instruções dos espíritos, advento do Espírito de Verdade. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel. Venham como outrora. Quem como outrora veio à terra aos filhos transviados de Israel?
Vamos lá. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente, a minha, olha lá, a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Alguém reconhece essa mensagem? É claro que é Jesus. Não é só essa mensagem do Espírito de Verdade que está nas obras de Kardec que fica claro que o mentor de Allan Kardec era Jesus. E, portanto, fica claro para nós que Allan Kardec era também um espírito evoluído. Ou você acha que Deus, a inteligência suprema, colocaria alguém na Terra que poderia falhar em uma missão tão grande como essa? Porque a missão do Espiritismo é mudar o mundo. É aos poucos? É. É devagar? É. Mas é devagar para nós aqui. Né? Como eu falei no começo da palestra, o que são 70, 80 anos perante a eternidade? O esforço de mudar o mundo hoje é o esforço que eu faço para me melhorar, a transformação moral. Continua o Espírito de Verdade, Jesus. Venham instruir-vos e consolar os pobres, deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível dessas provas. Lembrando que resignação, está claro no Evangelho, né? É aquela aceitação do coração, sabe? Eu estou passando por uma prova hoje? Tô. Mas eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Eu sei que é momentâneo, eu sei que vai passar, e eu sei o porquê eu estou passando por isso. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Ou seja, está sofrendo hoje, né? Primeiro começa a entender o porquê. E o estudo do Espiritismo nos mostra que o Deus não fez a dor, não fez o sofrimento moral, mas nós. Porque no livro dos Espíritos está claro. Kardec pergunta, os espíritos precisam passar pela fileira da ignorância? O que os espíritos respondem? Pelas fileiras do mal, desculpa, Kardec pergunta. Os espíritos precisam passar pelas fileiras do mal? O que os espíritos respondem? Pelas fileiras do mal, não. Pelas fileiras da ignorância. Ou seja, não nascemos sabendo tudo. Entende? Então nós nos tornamos muitas vezes maus pela nossa escolha. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bens amados, meus. Ou seja, tá sofrendo, tá sentindo dor, não tá bom. Só por causa disso você não pode praticar o bem, você não pode praticar caridade, você não pode trabalhar no centro espírita, você não pode fazer uma obra na rua que seja no seu serviço, seja onde for. A caridade não é só dentro da casa espírita, a gente sabe disso, né? Em toda parte, né? Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Ou seja, o Espiritismo mostra o sublime objetivo das provas que a gente passa aqui. Inclusive, a gente está vendo o problema do Rio Grande do Sul, né? O Espiritismo explica isso, né? Isso é normal no mundo onde nós vivemos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E muitas das vezes essas catástrofes naturais ajudam os espíritos não só daquela localidade, mas de determinada região a praticarem a caridade, praticarem a paciência, né?
entender, buscarem respostas perante aquilo, né? A comoção geral perante aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipem vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Olha, eu não sei se esses ricos do mundo ele está falando a parte financeira, né? Porque se for, faz sentido que o Espírito de Verdade está falando aqui, que Jesus está falando aqui, né? Muitas das vezes a gente fica almejando ter, quero ser rico, quero ter 1 milhão, quero... Só que muitas das vezes tem muita pessoa cheia de dinheiro sofrendo demais. E muitas das vezes sofrendo mais do que o pobre que está ganhando pouco, mas entende melhor a vida, entende melhor as leis de Deus, pratica mais as leis de Deus, busca os ensinamentos de Jesus, busca praticá-los no seu dia a dia, né? Então não é o dinheiro que nos faz felizes, né? Eu sempre gosto de citar aquela frase do Augusto Cury que diz: conheço milionários em favelas, né? E miseráveis em mansões. Porque o cara tá lá cheio de dinheiro, mas tá sofrendo moralmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Estou convosco. Você viu que eu sublinhei, eu grifei essa última frase? Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. É o Espírito de Verdade, Jesus falando. Quem que ele está chamando de apóstolo ali? O Kardec. Meu apóstolo vos instrui. E é por isso que nós sabemos como o Espírito de Verdade, Jesus era mentor de Allan Kardec, como um espírito puro. Jesus não era um espírito de terceira ordem igual a nós. Espíritos ainda com orgulho, egoísmo. Ele com certeza ele já era um espírito mais elevado. E é como eu falei no começo, é claro, né? Deus não colocaria alguém numa missão dessa que poderia falhar, né? Só que mesmo assim, quando Kardec recebeu as primeiras mensagens sobre a tarefa que ele tinha sobre o espiritismo, sobre a dureza da sua tarefa, que o próprio Espírito de Verdade falou para ele, falou: olha, você vai ter que deixar suas ocupações humanas, sua saúde, seu dinheiro. Inclusive, ele morreu de tanto trabalhar, né? Isso afetou a saúde dele. Ele trabalhou doente durante muito tempo. Doente ele trabalhou. E recebendo carta, dormindo 1 a 3 horas por noite. Ele dormia muito pouco, durante anos. Isso. Só para que hoje nós estivermos aqui, né, aprendendo um pouco mais. Ou seja, ele se doou pelo próximo. Ele seguiu o exemplo de Jesus. E agora nós precisamos buscar seguir esse exemplo também. Na 626 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Olha o que os Espíritos respondem. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos? Todos os que meditaram sobre a sabedoria têm podido compreendê-la e ensiná-las. Agora, todos que meditaram nessa, o que o Espiritismo nos ensina? Tá? Que Deus coloca sempre um espírito superior ao lado da pessoa. Então, toda vez que eu começo a fazer uma prece, que eu começo a meditar sobre como eu devo agir, se esse anjo guardião, se esse espírito evoluído pode me ajudar, ele vai dar uma mensagem. Se você tem que esperar, a resposta não vem. Mas todos nós podemos entrar em contato com o nosso anjo guardião todos os dias. É por isso que Kardec diz que todos somos médiuns. E o nosso anjo guardião se comunica com a gente. Se comunicou provavelmente com você hoje e talvez você não tenha percebido. Ele só afasta do protegido quando o protegido para de ouvi-lo.
parou de ouvi-lo, começou a seguir um caminho tortuoso, digamos assim, ele se afasta momentaneamente, porque não tem o que ele fazer ali. A hora que o espírito, o encarnado, se arrepende, pede ajuda sinceramente a Deus, ao seu anjo guardião. Se ele não acredita em anjo guardião, ele pede a Deus, né? Aí o anjo guardião vai lá e volta a ajudá-lo. Mas tudo depende da gente. Estando as leis divinas descritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso que os preconceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie. Ou seja, como a gente falou no começo da palestra, né? Sempre tiveram homens na Terra que vieram para ensinar o progresso. Ponto. Mesmo que incompleto, às vezes um pouco errado, nós passamos por esse processo. Vamos aprendendo as leis de Deus ao pouco, né? E é por isso que é sempre importante a gente admitir que estava errado. A gente mudar de opinião. Isso é muito importante. Apareceu uma nova informação para nós, o que eu tenho que fazer? Se ela bate com o bom senso, com a razão, se bate com a verdade, eu tenho que adotá-la e falar: eu errei, eu acreditei numa coisa que estava errada. Isso é humildade. Kardec fez isso. Acreditava que não existia a possessão. Isso está no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Depois, com novas provas, ele falou não. Ele colocou isso na Revista Espírita dessa forma. Falamos que não havia possessão no sentido vulgar da palavra, né? Mas existe. E acreditamos, senão a um tolo aferroar-se a uma informação falsa. Ou seja, o cara vai ficar apegado a uma informação falsa. Vem uma informação verdadeira. Por orgulho a pessoa não solta. Pela humildade que a gente vê as pessoas admitindo que errou, que são falhas, né? E que é assim que nós aprendemos. Mais do Espírito de Verdade no Evangelho. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Ou seja, junto de cada lágrima, Deus coloca um bálsamo que consola. Ninguém está sozinho. Em qualquer lugar que a pessoa esteja, seja numa cama de hospital, seja numa cadeia, ninguém está abandonado. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Devotamento e abnegação. Olha só, devotamento e abnegação. Abnegação é o esquecimento de si mesmo pelo bem do próximo. O devotamento é você ser comprometido com o trabalho, com o que você faz, com o seu progresso e com o progresso do outro também. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Olha só, sentimento de dever cumprido. Quem aqui tem um sentimento de dever cumprido totalmente... Se sente esse sentimento, né? Eu ainda não tenho, né? Mas quem sabe um dia.
O sentimento de dever cumprido vos dará o repouso ao espírito de resignação. O coração bate então melhor. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais sofre quanto mais profundamente o espírito é atingido. É bem simples, a mensagem de hoje foi bem simples, né? Mas ela é de uma profundeza muito grande. E é como eu disse no começo, essa mensagem daria seminários, essa palestra daria seminários, livros, né? Mas é só para a gente entender um pouco da importância do estudo das obras de Kardec para que nós possamos progredir e evoluir na ciência espírita, né? Sempre lembrando que estudar também é abnegar pelo próximo. Se eu estou em casa, às vezes eu deixo minhas ocupações fúteis e pego um livro de Kardec e começo a estudar, já pensando no meu trabalho no centro, para o atendimento próximo, que seja no meu serviço ter uma melhor condição moral, sabe? Uma melhor percepção das pessoas, né? Uma melhor moralidade, né? Não julgar, né? Não falar mal do outro, enfim. Tudo que a moralidade nos ensina, tudo que os ensinamentos nos ensinam, se eu estudo dessa forma, eu estou me abnegando pelo próximo. Né? Eu estou falando isso porque eu sei que às vezes é difícil. É difícil para mim, às vezes eu estou lá na Netflix, na novela, eu gosto de assistir uns filmes, às vezes, né? E acaba não me dando vontade de estudar. Mas aí eu tenho que lembrar sempre que estudar a doutrina espírita é praticar a caridade, primeiramente para mim, segundamente para o próximo. Que assim seja. Marquinho, muito obrigado pelas palavras aí. Estudemos Kardec. Fica essa singela palavra, estudemos Kardec. Vamos convidar agora para fazer a prece final, logo após nossos trabalhos com o passe. Márcio. Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de crescimento, de aprendizado através da vida desse planeta Terra. Agradecemos aos espíritos que nos rodeiam, aos bons espíritos que nos ajudaram e que nos trouxeram até essa casa bendita, que a todo momento transmite e nos permite o crescimento moral. Agradecemos ao palestrante da noite, que os ensinamentos da noite possam fazer parte de nossa vida, possamos pensar, raciocinar e aplicar, principalmente no nosso dia a dia, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, porque Ele é o nosso guia. Tudo aquilo que Ele nos deixou, podemos executá-lo de forma coesa, de forma justa, e assim o nosso crescimento será notado. Aproveito a oportunidade e peço para a nossa grande família planetária, para aquele que se encontra em aflição, em desespero, que a espiritualidade amiga possa atender segundo o seu merecimento a cada um, que possa abraçá-los, envolvê-los de energias e dar vida e dar ânimo para continuar a batalha. Que possamos entrar então nesse processo regenerativo que se encontra o planeta Terra, que todos possam participar dessa mudança. Mestre Jesus, fique conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.